Oi pessoal, nós somos Sara e Elaine, monitores da disciplina de Semiologia na Puericultura, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. E neste vídeo, nós iremos falar sobre a antropometria. Mas você sabe o que é a antropometria? A origem da palavra é grega, conjunção dos termos antropos, que significa ser humano, e metron, que significa medida. Assim, a antropometria consiste no conjunto de métodos de obtenção das medidas corporais dos indivíduos. Sendo aplicável em todas as fases do curso da vida, a antropometria permite a investigação nutricional do ser humano e a classificação de indivíduos e grupos segundo seu estado nutricional. Sabendo que a puericultura ocupa-se da promoção da alimentação saudável, do estímulo ao desenvolvimento e as ações de prevenção de agravos, como vacinação e higiene pessoal, além da identificação e tratamento precoce dos problemas de saúde da criança, a obtenção dos dados antropométricos de forma correta é crucial para a sua prática. As medidas antropométricas são cotidianas na puericultura. Seja no alojamento conjunto, o ALCON, nas salas de parto ou nos consultórios de puericultura e até mesmo na idiatria, toda criança e adolescente tem as suas medidas antropométricas coletadas. Assim, é extremamente importante que nós, estudantes da FAMED-UFAL, saibamos coletá-las de forma adequada. Vamos aprender? Mas atenção! Primeiro, é sempre bom lembrar que, antes e após qualquer procedimento, é necessária a higienização correta das mãos, seja com água e sabão, seja com substância antisséptica, como álcool 70. Para melhor saber sobre, veja e pratique as cartilhas elaboradas pelo Ministério da Saúde. Além disso, é importante estarmos sem quaisquer tipos de adornos, como brincos e anéis. Eles funcionam como fomites, objetos inanimados que podem carregar micro-organismos. Certifique-se também se os equipamentos, como a fita métrica e a balança, estão devidamente higienizados antes de utilizá-los. Por fim, mas não menos importante, antes de iniciar a antropometria, identifique-se ao paciente e ao seu responsável, dizendo o seu nome e a sua função, e explique também o que será feito. As medidas antropométricas que veremos hoje são comprimento e altura, peso e perímetro cefálico. Vamos começar por comprimento e altura. Você sabe a diferença entre estes termos? É bem simples. A medida do comprimento ocorre quando o indivíduo encontra-se na posição horizontal, enquanto a medida da altura ocorre com o indivíduo na posição vertical. Comprimento. Para crianças menores de 2 anos, deve ser feita a medição do comprimento utilizando um equipamento chamado de antropômetro horizontal, ou infantômetro. Como visto na imagem, ele possui uma parte fixa, onde será apoiada a cabeça da criança, uma parte móvel, que deve permitir o deslize suave e estável, uma escala numérica com, no mínimo, 100 centímetros e o ponto de leitura da medida averiguada. Vamos agora aprender como medir o comprimento. Deite a criança descalça e livre de adornos na cabeça no centro do antropômetro horizontal, que deve estar apoiado sobre uma superfície plana, lisa e firme. Com a ajuda do responsável de outra pessoa, mantenha a cabeça da criança apoiada com firmeza contra a parte fixa do equipamento. O pescoço deve ficar reto, com o queixo afastado do peito. As costas, as nádegas e os calcanhares devem estar em pleno contato com a superfície que apoia o equipamento. Os braços devem permanecer estendidos ao longo do corpo. Após posicionar a criança, pressione cuidadosamente os joelhos para baixo com uma das mãos, de modo que eles fiquem estendidos. Junte os pés, fazendo um ângulo reto com as pernas. Com a mão livre, movimente a parte móvel do equipamento até tocar na planta dos pés, cuidando para que eles não se mexam. Faça a leitura quando estiver seguro de que a criança não se moveu da posição indicada. Em seguida, anote o resultado no prontuário ou na ficha de registro. Por fim, retire a criança. Altura. Para crianças maiores de 2 anos e adolescentes, deve ser feita a medição da altura utilizando um equipamento chamado de antropômetro vertical. Ele deve estar fixado numa parede sem rodapé,
possuir uma escala numérica com, no mínimo, 200 centímetros e ter uma parte móvel, também chamada de cursor, que deve permitir o deslize suave e estável e manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica. Vamos agora aprender como medir a altura. Coloque a criança maior de 2 anos de pé no centro do antropômetro vertical, que deve estar fixado numa parede lisa e sem rodapé. A criança deve estar descalça. Com os cabelos para baixo e sem adereços na cabeça, mantenha-o ereto e com a cabeça erguida, olhando um ponto fixo na altura dos olhos. Os braços devem estar estendidos ao longo do corpo e os joelhos paralelos, juntos e esticados. Os maléolos mediais devem estar em contato um com o outro. As costas e as nádegas devem estar em contato com o equipamento, enquanto os calcanhares devem estar em contato com a parede. Você deve abaixar a parte móvel do antropômetro, fixando-a contra a cabeça e com pressão suficiente para comprimir o cabelo. Retire a criança e faça a leitura, sem soltar a parte móvel do equipamento. Por fim, anote o resultado obtido no prontuário ou na ficha de registro. Vamos agora falar sobre a medida antropométrica peso. Na pesagem de crianças menores de 2 anos, podemos utilizar 2 tipos de balanças, a balança pediátrica mecânica e a eletrônica. A balança pediátrica mecânica é composta por cursores maior e menor, fiel, agulha do braço, trava, calibrador e prato da balança. Nesse tipo de balança, deve-se sempre atentar para sua calibração. Vamos ver agora como ela é feita. Antes de utilizar a balança, verifique se ela está calibrada. Primeiro, forre o prato com uma proteção descartável para evitar erros na calibração. Mova o calibrador até que a agulha do braço e o fiel estejam no mesmo nível, e em seguida trave a balança. Vamos aprender como é feita a pesagem de crianças menores de 2 anos. Mas atenção! Para realizar a pesagem, o acompanhante deve ser orientado a retirar toda a roupa da criança e ficar próximo a ela, sem tocar na criança ou no equipamento. A criança deve ser colocada no centro do prato, sentada ou deitada, de modo a distribuir o peso igualmente. Se estiver utilizando uma balança mecânica, destrave a balança. Mova o cursor maior sobre a escala numérica para marcar os quilos e o cursor menor para marcar os gramas, atentando para o nivelamento entre a agulha do braço e o fiel. Posicione-se no nível da balança para realizar a leitura. Espere que a agulha estabilize, e então trave a balança e registre o resultado. Se estiver utilizando uma balança eletrônica, atente-se para a sua calibração. Para isso, é necessário fazer uma limpeza rápida com um pano úmido e limpo para retirar qualquer resquício de sujeira e resíduos na superfície que possam causar alteração na leitura. Para iniciar a calibragem, procure o botão com o nome CAL, C-A-L. Então pressione-o para mudar a mensagem no display da balança. Então, coloque um peso para que comece a pesagem dele. Algumas balanças acompanham utilize-o se disponível. É importante que você não use qualquer objeto para realizar a calibragem, já que é necessário saber exatamente o colocado na balança para não ocorrer equívocos no processo. Depois de colocar o peso em cima da balança, pressione o botão de calibragem até que o display marque exatamente o valor do peso. Então é só desligar e ligar a balança novamente e ela já estará pronta para o uso. Posicione a criança no prato da mesma forma. Aguarde que o valor do peso esteja fixado no visor e então realize a leitura. Para pesar crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos, utilizamos a balança plataforma, que também pode ser mecânica ou eletrônica, basicamente com os mesmos componentes das anteriores. Vamos aprender agora como essa pesagem deve ser realizada. Se estiver utilizando uma balança mecânica, atente-se para a sua calibração. A criança deve estar com o mínimo de roupas possível e deve posicionar-se de costas para a balança, no centro da plataforma, descalço, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo.
Quando o paciente estiver na posição adequada, destrave a balança e mova o cursor maior para achar os quilos e o cursor menor para achar os gramas. Espere que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados e trave a balança. Realize a leitura no nível da balança e registre os achados. Por fim, vamos entender o que é e como se mede o perímetro cefálico nas crianças. O perímetro cefálico é a circunferência fronto-occipital correspondente ao perímetro cefálico máximo. Ele é medido com o auxílio de uma fita métrica e a medida obtida não deve ser arredondada. Para medir o perímetro cefálico, a criança deve estar sentada ou no colo do acompanhante e sua cabeça deve estar com os cabelos baixos e sem adornos. Tente deixar a cabeça da criança fixa e então posicione a fita métrica sobre a proeminência occipital, contornando a cabeça no mesmo nível de cada lado até a glabela. Verifique a medida e registre, sem arredondamentos, no prontuário ou na ficha de registro. Com isso, finalizamos por hoje. Bons estudos e até mais!